Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Um Judeu Marginal, do John Mayer, volume 2, livro 1. Então nesse livro do John Mayer, ele vai começar a falar sobre a fase inicial do ministério de Jesus, né, com João Batista, né? Então Joséfo, em Antiguidades Judaicas, ele diz que Jesus operava feitos surpreendentes, é a expressão que ele usa, tá? Então John Mayer conclui assim: diante do fato que esses milagres aparecem em Joséfo, aparecem nos evangelhos sinóticos, e ele conclui então: não fossem os milagres, seria o caso de nos perguntarmos qual teria sido a popularidade alcançada por este pregador e mestre judeu em particular. Sem os milagres, muitos judeus da Palestina talvez tivessem visto Jesus apenas como uma versão mais animada de João Batista, um eco de seu antigo mestre. Sem os milagres, a figura, a fama e o destino de Jesus teriam sido bem diferentes e provavelmente bem menores. Então John Mayer está destacando que os milagres eram o que dava uma autenticidade aí para os atos de Jesus, né? Por outro lado, o Flávio Joséfo não tem uma única palavra de milagres feitos, praticados pelo João Batista. No Evangelho de João, um forte argumento a favor da superioridade de Jesus é o fato de Jesus ter produzido sinais, milagres, e João Batista não. Então, o John Mayer, embora não concorde com a perspectiva do Morton Smith, né, que via Jesus como um mago, o John Mayer destaca que o trabalho do Morton Smith teve um mérito na medida em que ele deu destaque para os milagres, né? Corrigindo uma, entre aspas, miopia dos críticos que se negavam a enxergar a maciça presença de histórias de milagres em todos os níveis da tradição de Jesus, mesmo nos mais antigos. Não concordo com Morton Smith em chamar Jesus de mágico. Talvez taumaturgo seja uma categoria mais apropriada. Então, ele discorda que Jesus possa ser visto como um mágico, porque Jesus não faz magia para o mal. Jesus não cobra pelos seus feitos, né, de curas, né? Mas ele reconhece o mérito de ter chamado isso, de ter colocado para o debate essa questão dos milagres, não simplesmente descartá-los. Jesus proclamou o reino de Deus como um evento futuro, de início. Aí o John Mayer falando, de início eu esperava concluir que Jesus profetiza o reino de Deus ainda no tempo de sua geração, como algo futuro, mas iminente. Mas me vi forçado à conclusão diferente, em que tais falas foram produzidas pelos cristãos primitivos para se convencer do advento de Cristo em glória, à medida que os anos passavam sem qualquer sinal de parousia. Então, o John Mayer, ele traz essa ambiguidade, né, que o texto, mesmo mais antigo, traz, né? Ora é um reino de Deus ali, para aquele momento, para as pessoas que estão ali, ora é um reino futuro. E essa ambiguidade, presente e futuro, ela está presente desde o início, tá? O termo reino de Deus, ele é muito pouco usado antes de Jesus. A expressão aparece raras vezes nos textos de Paulo, nas cartas de Paulo, e quase não aparece no Evangelho de João. Ou seja, ele trata-se de uma expressão que é usada pelo próprio Jesus. Sobre João Batista. Então, João Batista, segundo John Mayer, ele se aproxima da perspectiva de um profeta escatológico aos moldes de Qumran, dos essênios. Então, ambos, tanto os essênios quanto João Batista, rejeitam a vida normal, se mostram contra o sacerdócio, contra o culto do templo da época, atuavam no deserto, acreditavam numa intervenção iminente de Deus aqui na terra. Eles se referiam à profecia de Isaías com relação à volta do Messias. Eles conclamavam os israelitas ao arrependimento.
Agora, por outro lado, João Batista se afasta muito dos essênios de Qumran. Em quê? Bom, o João Batista prega um batismo único. A pessoa se batiza uma única vez. Qumran não. As pessoas fazem seus banhos, né, de purificação regularmente. O batismo de João, ele é muito ligado à própria pessoa do João Batista. É o João Batista que batiza. Em Qumran não. Em Qumran as pessoas passam pelo tanque, elas se banham num tanque, tá? Não é nenhum sacerdote batizando elas. Outra questão é que a abrangência a todo Israel sem distinção e sem preocupação com os detalhes de observação legal. No caso de João Batista, os essênios eles eram extremamente rígidos, eles seguiam a lei mosaica ao pé da letra, coisa que João Batista não fazia. Então, ao aceitar o batismo de João, Jesus, no mínimo, tornou-se por algum tempo parte dos discípulos do círculo mais íntimo de João. Em algum ponto, contudo, Jesus saiu desse grupo, possivelmente trazendo alguns seguidores de João junto com ele. Jesus mudou a abordagem para uma abordagem mais expansiva para cobrir todo Israel e cercanias. Jean-Dominique Crossan, ele, na perspectiva de John Mayer, né, ele tem um problema quando o Crossan elimina o papel ou o peso dessa escatologia futura da pregação de Jesus, essa pregação de um reino de Deus futuro. O Crossan ele diminui muito o papel disso, e isso é perder muito o significado do sentido de Jesus. Então, segundo o John Mayer, num certo sentido, Jesus nunca esteve sem João Batista, né? Ele sempre trouxe aquela mensagem original. Crossan destaca que Jesus falou de um reino dos céus presente para aquele momento de agora, em seu ministério, de modo que todas as referências a um futuro reino escatológico seriam inserções da igreja primitiva. O John Mayer discorda disso. Por quê? Porque existem muitas falas de Jesus aludindo ao reino futuro e é encontrado em diversas fontes. Dizer que tudo isso é inserção tardia é muito difícil. Então, John Mayer conclui assim: para mim está claro que Jesus falou realmente de um futuro advento escatológico do reino. Pode parecer que a mensagem de um reino presente e futuro possa ser contraditório, mas isso não era um problema para a mentalidade semita. O reino de Deus, como um drama mítico, admite uma chegada em estágios, com batalhas estratégicas já vencidas, porém com uma vitória final ainda por vir. O Evangelho de João, ele em nenhum momento se refere a João Batista, né? Temos que destacar aqui, uma coisa é João Batista, outra coisa é o autor do Evangelho de João, que seria o apóstolo João, tá? São duas pessoas diferentes. Agora, o Evangelho de João, ele em nenhum momento se refere a João como Batista, em nenhum momento faz essa referência. Os evangelhos sinóticos, por outro lado, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles, assim como Flávio Joséfo, descrevem João Batista como um personagem histórico que batizava. Então, depois disso, Jesus com seus discípulos passou a batizar, segundo João 3,22. Tá? Segundo João 3,22, se diz textualmente que Jesus batizava. Agora, se você vai ver um texto, logo em seguida, João 4, versículo 2, aparece assim: embora Jesus mesmo não batizava. Então, esse versículo, João 4, versículo 2, está contradizendo João 3,22, que dizia que Jesus batizava. Para o John Mayer, está claro que isso é uma inserção da igreja
tardia. Esse João 4:2, que dizia que Jesus não batizava, é uma inserção tardia. Então, por quê? Porque essa ideia de que Jesus batizava, ela criou um constrangimento na igreja. Então, esse redator do João 4, versículo 2, tenta corrigir isso. Então, o João Meyer diz assim: somos forçados a concluir que aqui, em João 4, versículo 2, mais do que qualquer outro ponto do quarto evangelho, sente-se a mão do sempre atento redator final. Então, tem um redator final que acrescenta esse verso. Então, tudo isso porque a igreja primitiva, teologicamente, encontrava uma dificuldade em justificar Jesus batizando antes de ter sido ressuscitado, entendeu? Só o Jesus glorificado é que poderia batizar. Com relação ao evangelho que, John Meyer diz o seguinte, abre aspas, isso só nos mostra quão especulativas e frágeis são as teorias sobre os níveis de tradição e redação do documento que. O documento que é um documento escrito, hipotético, que seria a principal fonte das falas encontradas em Mateus e em Lucas, mas que não são encontradas em Marcos. Então, são os trechos comuns a Mateus e Lucas que não encontramos em Marcos. Prossegue o John Meyer. A existência do documento Q durante as duas primeiras gerações de cristãos é uma hipótese e nada mais do que isso. Então, vários exegetas são capazes de fazer suas análises prescindindo de que, como é o caso deste livro, John Meyer ele analisa que e chega à conclusão que ele não acrescenta muito em relação ao que ele já vê nos outros evangelhos, principalmente de Marcos. Agora, o John Meyer, ele no final, ele acaba falando uma contrapartida disso. Ele diz assim, ainda me parece que a existência de que é a teoria que melhor explica os dados encontrados em Mateus e Lucas. Porque você tem passagens de Mateus e Lucas, que foram dois evangelhos escritos de forma independente, em que a estrutura das frases e verbos e palavras são exatamente iguais. Quer dizer, é muito difícil duas pessoas independentes relatarem o mesmo episódio construindo a mesma frase. Então, o John Meyer reconhece, a melhor explicação para isso é realmente eles terem partido de um texto comum. Então, é isso então. Obrigado, então.